Eu tenho um problema muito específico. Eu utilizo o Google Analytics dentro do meu SaaS e muitas das vezes eu preciso fazer uma exportação de um CSV, colar ali os campos, os dados que eu preciso, jogar dentro da minha IDE para o meu agente fazer análise e muitas das vezes esse fluxo fica um pouco quebrado, porque eu preciso jogar uma massa de dados muito grande e às vezes já estou num contexto fazendo muitas perguntas e ele começa a embaralhar um pouco esses dados. Então a ideia de hoje é encurtar um pouco esse caminho. Eu vou fazer a exportação do CSV, vou levar para o Cheetah, gerar uma API e levar o MCP diretamente para o VS Code. Parece que é um trabalhão, mas eu vou fazer isso só uma vez. Depois eu não preciso me preocupar mais. A ideia é que meu agente tenha contexto suficiente para poder entregar decisões de produto que eu preciso, usando a minha IDE, não só para codificar, mas também para tomar decisão de produto. E aí, galera, beleza? Se você caiu aqui de paraquedas, prazer, me chamo Marco. Esse é o 4º episódio do meu Building Public, do meu SaaS, o Cheetah, que nasceu com uma ideia bem simples de transformar planilhas em API, e à medida com que eu fui utilizando, usuários foram utilizando, ele acabou ganhando uns poderes adicionais, como o Back-end Kit, onde eu consigo transformar dados mais soltos em uma estrutura acoplada. Você pode ter seu back-end diretamente a partir de um template, ou de fato de uma tabela, ou do Google Sheets diretamente, e a parte de widgets, né, onde você consegue transformar esses dados até em exemplos visuais. E, novamente, conversando com usuários que estão utilizando o SaaS, surgiu a camada adicional de criar um MCP Server, onde eu consigo pegar esses dados e expor diretamente para a minha IDE, que seja VS Code ou Cloud Code, o que seja. Ou seja, se eu estiver tendo uma decisão de produto com muitos dados, análises, eu não preciso ficar copiando toda vez cada trechinho de texto ou de uma planilha ou de dados de uma planilha em blocos e ficar jogando ali para poder ficar interagindo com a minha LLM, que muitas das vezes ela vai acabar perdendo o contexto e misturando as coisas. O próprio MCP entrega para a LLM ferramentas, né, tools adicionais para ela poder listar os conteúdos e fazer até mesmo uma adição ou edição. Então nesse vídeo eu vou exemplificar essas 4 coisas. A gente vai exportar um CSV, a gente vai importar no Cheetah, gerar a API e o MCP consequentemente e mostrar a utilização do VS Code. Então faço convite, se você ainda não tem um cadastro lá no SaaS, quiser pausar o vídeo aqui e fazer lá rapidinho, o link está aqui na descrição. E aqui já com a visão da tela, né, seguindo o escopo, a gente vai exportar primeiro, né, os dados desse relatório, cria aqui no Google Analytics, bem simples, né, só relação de página e evento, né, então vou fazer a exportação dele aqui. A exportação padrão, vou levar direto para o Google Sheets, né, para poder ficar mais fácil, mas eu poderia exportar o arquivo também, não faria diferença. Fiz o ajuste aqui na planilha para poder compartilhar com o link, então agora com a configuração aqui de compartilhamento já realizada, né, vou copiar o link, vou levar lá para o Cheetah. E aqui já no Cheetah, para quem não tem conta, né, essa aqui é a cara inicial, então a gente vai construir ali nossa API. Então aqui o fluxo normal, venho aqui para poder fazer a criação da API, jogo o link direto aqui do Google Sheets, né, fazer a análise dela. E aqui, né, após a análise finalizada, eu tenho um preview aqui das primeiras linhas da minha planilha, né, só para eu fazer a configuração de qual linha é meu cabeçalho, né, meu header. Aqui tem uma inteligência para ele poder identificar automaticamente, mas você pode fazer o controle também para a linha que você quiser, que faça mais sentido. Então, com a linha configurada, vou renomear aqui, né, só para a gente ter o nosso teste, né, que é o do nosso vídeo. Vou fazer uma configuração adicional. Então, feito isso, está criado a nossa API. Então, aqui eu tenho todos os meus dados, né, que foram importados. E agora a gente pode partir direto para a criação do MCP. E aqui no MCP, né, tem as outras APIs que eu já tenho criado, mas vamos para a nossa aqui. Vou dar permissões adicionais aqui, só para a gente poder teste. Não vou habilitar apenas exclusão. E criada a nossa credencial, pode ficar tranquilo. Isso aqui é só uma API de teste, vai ser excluída na sequência. Nenhum problema, isso aqui está exposto. E uma vez com isso, a gente pode partir direto para o nosso VS Code. E aqui eu tenho um exemplo de como eu faço a configuração do meu MCP diretamente na minha IDE, né? Aqui tem do VS Code, Cloud Code, Codex ou genérico. E aí, para quem tiver dificuldade da configuração, uma vez que você joga isso no JSON para o próprio agente ali fazer a configuração, ele já configura para você. Mas vou fazer a configuração manual aqui, só para vocês darem uma olhada. Eu vou copiar só esse carinha aqui, porque eu já tenho outros MCPs configurados, então bora lá para o VS Code. Aqui no VS Code, você navega até seu MCP JSON, né? Você pode fazer diretamente pela janelinha de MCP Servers, que você vai ter aqui na abinha de extensões. Então vou colar aqui só a configuração desse meu novo MCP Server, que vai ser o nosso exemplo, vídeo 4. Como eu trouxe só um input para cá, né, eu tenho que alterar o meu token, então vou buscar o token lá no Cheetah, que foi esse token que a gente acabou de gerar.
e vou fazer a edição dele direto aqui no MCP-JSON e pronto. Agora meu MCP server aqui do nosso exemplo do vídeo está pronto. A gente já pode utilizar sem nenhum problema. Vou dar o start nele e a gente pode ver que ele já tem aqui as 8 tools mapeadas para a gente poder utilizar durante a nossa busca. E vindo aqui na visualização das tools, a gente tem ele aqui, né? A gente tem tudo que o nosso MCP pode fazer e você pode criar tools adicionais baseado na sua necessidade. Uma vez com a tool criada, eu vou fazer um exemplo aqui rápido, só para não demorar uma eternidade ali pensando, né? Vou falar para ele utilizar o meu MCP, então aqui eu passo a referência nele diretamente ou da forma que vocês estiverem acostumados e vou pedir para ele fazer uma análise, analise os eventos em suas ordens e gere um funil de navegação para o meu projeto. Bora aguardar um pouquinho, vou esperar ele fazer tudo que tem que fazer e volto aqui com o resultado para vocês. Retornando aqui, o que ele faz é um comportamento normal que a gente espera do MCP, né? Então aqui ele executou todas as tools, ele fez a identificação de todos os dados, ele criou os registros que ele precisava para poder fazer o mapeamento do funil e aqui baseado em todos os históricos, né? O Cheetah ali, toda a estrutura dele, desde a landing page até a área logada, tá com as tags do Google Analytics ali bem construídas, então eu consigo fazer esse track completo. Então aqui eu tenho uma visão rápida de como está o funil hoje, o comportamento dos usuários dentro da minha aplicação. Então aqui eu tenho, após a análise ali, quantos usuários da minha landing page vão até o login, posteriormente registro, dashboard, quantos vão até a página de widgets, quantos vão na parte de gestão de API, quantos foram até billing aqui no meu recorte de data. Então eu tenho uma visão completa e a partir daqui, como eu já estou dentro do meu próprio repositório da aplicação, eu posso tomar uma decisão a partir daqui. Eu posso criar um plano de correção a partir daqui, eu posso criar um SDD, eu posso implantar direto, então maximizo a inteligência do meu negócio. O Google Analytics aqui foi um exemplo, mas imagina que eu poderia pegar esses dados de visita, eu posso pegar dados de leads, eu posso pegar dados de outros comportamentos, integrar tudo dentro do MCP Server e trazer muito mais inteligência para o meu negócio. E o motivo que me fez ficar muito feliz é que assim que eu anunciei que o MCP estava funcional dentro da aplicação, quase 70% da minha base de usuários começou a utilizar o MCP e não é muito sobre substituir pensamento, é diminuir a janela entre dado e ação. E recapitulando o que a gente fez, a gente exportou os dados direto do Google Analytics, levou até o Google Sheets, fez a criação da API no Cheetah e posteriormente a gente teve o MCP construído já fazendo consumo direto no VS Code. A jornada até aqui me trouxe alguns aprendizados, acho que principalmente não preciso começar com uma ideia gigantesca de um mega produto, até porque as soluções elas vão sendo criadas ao longo do caminho, principalmente quanto mais os usuários utilizam, mais insights e mais visão a gente acaba tendo. E deixem aí nos comentários se vocês já utilizam hoje algo para poder fazer essa construção de MCP Server, se é algo tão rápido e prático. E se você tiver aí uma planilha, dados soltos aí que você deseja construir, consolidar isso dentro de um back-end, de uma API separada, pode me chamar, vai ser um prazer colaborar, dar esse apoio. Curte o vídeo aí, se inscreve no canal, isso ajuda pra caramba e valeu!